Tá difícil de você pregar a verdade. Tá difícil você pregar o arrependimento, a salvação, a santificação. Até a volta de Jesus tá difícil de você falar. Você vai falar, as pessoas dizem que você está atacando elas. As pessoas querem sair da igreja por causa disso. As pessoas não estão suportando mais a sã doutrina. Está cumprindo-se a palavra de Deus. A Bíblia fala, não suportarão a sã doutrina. E está acontecendo. As pessoas não suportam mais, não aceitam mais. E a gente sabe de uma coisa, que quando a pessoa ela não come o rolo da palavra de Deus, ela não aceita a palavra de Deus, a palavra produz a morte na vida dela. O gosto é amargo. Mas quando a pessoa aceita, o seu gosto é como mel, é doce como mel. A palavra de Deus na boca daquele que aceita a palavra de Deus. Mas quem rejeita, olha aí, não vai ter o mesmo efeito que tem na vida de quem aceita. Vai produzir a morte, né? Vai vir a maldição. Meu Deus, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo te chamou. Não torne a meter debaixo de um jugo de servidão novamente. Quantas pessoas, depois de terem sido libertos, fazem como o cão, né, que volta ao seu próprio vômito, fazem como a porca lavada, voltando ao espargedouro de lama, deitando e rolando na lama do pecado novamente. Quantas pessoas tomaram banho no sangue de Jesus, ficaram limpinhos, lavaram as tuas vestiduras no sangue do Cordeiro, mas de repente se apostata da fé, abandona a fé e resolve voltar às fábulas, resolve voltar atrás a comer a bolota dos porcos. Quantas pessoas, meu querido irmão, está se metendo debaixo de um jugo de servidão novamente? Não faça isso. No versículo 13 de capítulo 5 de Gálatas ainda diz assim, não use a liberdade para dar ocasião à sua carne. Quantas pessoas, eu sou livre nesse negócio de eu sou livre, estão dando lugar à sua carne. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6,12, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Tudo é lícito, mas eu não posso deixar nenhuma das coisas deste mundo dominar a minha vida. Olha aí. E talvez nós estamos deixando algo nos dominar. Quem sabe a gente está deixando algo roubar o lugar de Deus na nossa vida. Quem sabe tem algo que a gente está colocando mais importante do que Deus e a sua palavra em nossa vida. Quem sabe através disso nós estamos ferindo a santidade de Deus. Mas Deus hoje está falando comigo e com você. Deus está falando comigo e com você nessa noite, para que nós venhamos vigiar, estar firme na liberdade com que Cristo nos chamou. Esteja firme. Não volte ao pecado novamente, não volte à lama do pecado, não volte para o lugar que antes você estava. Você estava no charco de lodo. Você estava atolado no lamaçal do pecado. Mas lembra que o Senhor foi lá e firmou teus pés sobre uma rocha e colocou um novo cântico na sua boca. Lembra que para isso você teve que esperar muito no Senhor. Você teve que esperar com paciência. E agora você vai jogar tudo para o alto, depois de ter esperado tanto tempo pela sua libertação. Agora de repente, só por causa de uma luta, só porque alguém te olhou de cara feia na igreja, só porque você passou uma provação, você quer jogar tudo para o alto, você quer voltar ao pecado novamente? Você quer deixar o pecado dominar você novamente? Não, eu vou voltar à prostituição, eu vou voltar à bebedeira, eu vou sair da igreja. Quer saber de uma coisa? Agora eu vou fazer tudo aquilo que eu não fiz ou que eu fazia antigamente, muito mais. Não faça isso, não vale a pena. Vamos continuar fazendo a vontade do Senhor, porque aqueles que fazem a vontade de Deus, Deus exalta. Podemos ver que a Bíblia fala, aqueles que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente do Senhor, que é a palavra de Deus, voltará consigo com alegria, sem dúvida, trazendo os seus molhos. O que é isso? Quer dizer que se eu e você fizermos a vontade do Senhor, nós seremos exaltados por Deus. Nós iremos receber uma recompensa das mãos do Senhor por isso. Mas se nós fizermos a vontade de Deus. Agora, estamos fazendo a vontade de quem? Será que estamos fazendo a vontade de Deus? Ou será que nós estamos fazendo a vontade do diabo? A vontade da nossa carne? Vamos parar para meditar na palavra do Senhor. Deus está falando conosco nessa noite. A espada do Senhor, ela é de dois gumes. Ela corta para o teu lado e corta para o meu lado também.
Deus está falando conosco nessa noite. Paz do Senhor Jesus, para todos os irmãos em Cristo, quem vos saúda é a sua irmã em Cristo, a cooperadora Alessandra Custódio, da cidade de Igarapava, São Paulo. Passando aqui, meus irmãos, para deixar aqui hoje uma palavra de Deus para o teu coração. Amém? Jesus está vivo e Ele reina para todos sempre. Ele está reinando no coração daquele que crê nele, daquele que o recebeu como teu Salvador. Que coisa tremenda, né? E Ele está também ao lado do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Que coisa maravilhosa. E Ele está aqui para reinar também em seu coração. Quem sabe você ainda não abriu o teu coração para que Jesus Cristo venha reinar em sua vida. Quem sabe ainda o pecado está habitando em seu corpo, reinando em seu coração. Mas a Bíblia diz em aos Romanos, capítulo 6, verso 12. Portanto, não reine o pecado no vosso corpo mortal. Olha aí, o pecado não pode reinar em nossos corações. O pecado não pode dominar a nossa vida. Nós não podemos deixar que ele domine a nossa vida. Vamos estar debaixo da graça de Deus. Vamos entregar a nossa vida a Jesus Cristo e permanecer com Ele até a volta dEle. Seja bem-vindo, sejam bem-vindos todos aqueles que estão pela primeira vez. Deus abençoe a tua vida. Compartilhe essa live, porque essa live tem como objetivo alcançar almas para Jesus Cristo. Amém? Tem pessoas aí que estavam guardando o ensinamento da palavra de Deus. Que bom, hein, irmãos? Glória a Deus pela vida de vocês que amam a palavra. Vamos pedir a Deus que Ele venha nos direcionar, que Ele venha dar a palavra no abrir da nossa boca. Senhor, grande Deus e eterno Pai, soberano Deus, neste momento, meu Pai, eu peço perdão por todos os meus pecados, cometidos, omitidos. Perdoa também o meu irmão, perdoa também a minha irmã. Senhor, grande Deus e eterno Pai, soberano Deus, venha falar conosco, venha preparar o nosso coração para que possamos receber a tua palavra. Ó Deus, nós queremos aprender mais de ti. Nós queremos também praticar, meu Deus, a tua palavra. Pai, se tiver alguma coisa em mim, ou nesse irmão, nesta irmã, que não está te agradando, que o Senhor venha tirar, que o Senhor venha limpar, que o Senhor venha arrancar. Senhor, estamos aqui para fazer, ó Pai, a tua vontade. Meu Deus, nós sabemos que enquanto estivermos aqui uma luta constante, a carne, Senhor, contra o espírito, meu Deus e meu Pai, mas vence aquele que estiver mais forte. Estamos aqui para alimentar o nosso espírito, a nossa alma, com a palavra do Senhor, para que possamos vencer a nossa carne, o inimigo, o mundo, Senhor. Nós temos aí 3 adversários terríveis, Senhor, que é Satanás, o mundo, Senhor, meu Deus, e a nossa carne. Pai querido, dai-nos força, reveste-nos, para que possamos estar de pé, para que não venhamos recuar, meu Deus, que essa pessoa que está agora na escuta, receba o toque do Senhor Jesus na tua vida, receba a cura, a libertação, portas abertas, receba a salvação, a libertação, receba o renovo, receba agora o milagre, o mover sobrenatural sobre, ó Deus, a tua vida. Ó Deus, que o Senhor esteja tocando através dessa oração e da palavra também, em nome do Senhor, que o Senhor possa abrir a nossa mente para que possamos entender, compreender a palavra do Senhor. Amém e amém. Deus abençoe. Meus queridos irmãos, neste momento eu quero ler aqui com vocês o livro de Salmos, capítulo 126. 26, né? 26 não. 26 não, é 26. Salmos de número 126. A gente não fala capítulo, né? A gente fala número. Salmos de número 126. A palavra de Deus, ela vai dizer assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Olha aí o motivo da alegria do povo de Israel. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. É o que está dizendo aqui a palavra de Deus. Bom, meus queridos irmãos, a palavra de Deus está falando aqui sobre, ou melhor, Deus está sendo louvado
Aqui nós vemos o povo louvando a Deus em gratidão por tudo aquilo que o Senhor fizera por eles. Pensa num povo quando está preso e é colocado em liberdade. É claro que não vai sentir tristeza, mas sentirá uma grande alegria, uma alegria tão grande que será, meu Deus, difícil de se controlar. Pensa num povo que estava cativo, oprimido, um povo que era escravo. Essa era a condição do povo de Israel. E o que resultou essa escravidão? O que resultou essa escravidão? Bom, foi o desvio, foi a sua desobediência, porque eles desobedeceram a palavra do Senhor. Então eles ficaram debaixo do jugo de servidão do rei Nabucodonosor. Se você for olhar no livro de Jeremias, você vai ver que ali Deus está mandando o povo ser submisso a Nabucodonosor, para que eles não venham perecer. Né? Eles têm que sofrer as consequências dos seus pecados, das suas más escolhas, da sua desobediência. Muitas pessoas talvez pensam que cometerão pecados, delitos e vão ficar impunes diante de Deus. Mas não, a punição vem, a consequência ela vem. Tudo que o homem plantar, semear, a Bíblia diz que nós iremos colher. Está em Gálatas capítulo 6, no versículo 7 e 8. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Galácia, aos Gálatas. E ele está dizendo, tudo que o homem semear, isso ceifará. Aquele que semeia no Espírito colherá a vida eterna. Mas aquele que semear na sua carne, aquele que fizer a vontade da sua carne, que andar na desobediência à palavra do Senhor, ele colherá a corrupção. Né? É o contrário da vida eterna. Aquele que semear no Espírito, que for obediente à palavra do Senhor, que andar conforme a vontade do Senhor, ele vai colher a vida eterna. Mas os desobedientes não terão o mesmo privilégio, não terão o mesmo êxito. Os desobedientes não vão receber o mesmo salário, a mesma recompensa que os obedientes à palavra de Deus irão receber. A Bíblia diz que está reservado para todos aqueles que são desobedientes à palavra, a ira, a tribulação e a angústia. Está no livro de aos Romanos, capítulo 2, no versículo 8 e versículo 9. Que nós não venhamos ser mais um desobediente à palavra do Senhor. Que não venhamos andar na imundícia do pecado, mas sim em santidade na presença do nosso Deus. Pois essa é a vontade de Deus. Está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 3. Cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e honra na presença de Deus. No versículo 7, porque essa é a vontade do Senhor, nosso Deus, a santificação. Que cada pessoa busque a santidade e não viver na imundícia do pecado, na contramão do nosso Deus, em rebelião contra a sua vontade. Nós vemos aqui que esse povo que voltava do cativeiro, que voltou do cativeiro, porque Deus prometera a liberdade, a libertação, depois de 70 anos que eles estivessem cativos na Babilônia. Deus havia feito uma promessa para o povo de Israel. Lembramos que até o profeta Ananias, que era um falso profeta, chegou ali querendo induzir o povo a pecar contra Deus. E ele dizia, não vai ser 70 anos, daqui 7 anos Deus já vai tirar vocês daqui. Isso tudo para poder frustrar os planos de Deus, tentando atrapalhar os planos de Deus. Mas o profeta Jeremias não, pode estabelecer casa, pode construir suas casas, pode ficar tranquilo, porque a promessa de Deus é só depois de 70 anos. Mas Deus, ele é cumpridor. Não importa o tempo, o importante é que Deus cumprirá com a sua palavra. E a Bíblia diz, meus irmãos, que quando eles saíram do cativeiro, eles estavam como aqueles que sonham. Igualzinho Pedro, em Atos 12, quando estava na prisão e que ele foi sendo colocado em liberdade pelo anjo de Deus. Porque a Bíblia diz que através da oração da igreja, o povo de Deus estava reunido na casa da irmã Maria. Lembra que até a menina Rode, ela foi atender a porta, e aí Pedro, quando falou do lado de fora, ela pensou que era o anjo de Pedro.
através da oração da igreja. A Bíblia diz que Deus enviou o seu anjo para tirar Pedro da prisão. Ele estava preso. Talvez ele morreria como seu irmão Tiago, à espada. Mas Deus não permitira que Pedro morresse, que Pedro descesse à sepultura, pois Pedro ainda tinha uma missão a cumprir. E a Bíblia diz que aquele anjo apareceu e disse para Pedro pegar a tua capa e segui-lo. E o anjo atravessou ele. Ali 4 quaternos de soldados, ou seja, passaram por 16 soldados sem serem percebidos, sem serem vistos por aqueles soldados. Que coisa tremenda. E o nosso Deus tirou Pedro, ele pensava que estava sonhando, que aquilo não era realidade. Talvez você, quando chegar o momento da tua libertação, você não vai nem acreditar. Você não vai acreditar quando você vê Deus libertando alguém da tua família. Você vai pensar, eu estou sonhando. Como Pedro pensou, como Israel pensou, estava como aqueles que sonham. Parecia tudo um sonho. E eles estavam muito alegres por aquela libertação, por estarem sendo libertos do cativeiro. Como é triste ser escravo do pecado, como é triste ser escravo na mão do diabo. Como é triste ser escravo da bebida, ser escravo da pornografia, ser escravo da vaidade. Quantas mulheres são escravas da vaidade? Quantas mulheres que não sabem mais o que fazer para melhorar a tua aparência, para agradar os outros. Mas, meu querido, eu sei que a gente tem que cuidar da nossa aparência com temperança. Eu sei que a gente tem que cuidar da nossa saúde. Mas não queira fazer mudanças querendo agradar pessoas. Nós temos que agradar a Deus, que nos alistou para a guerra. Quantas pessoas querendo se moldar ao sistema desse mundo, se amoldar ao sistema desse mundo, padrão desse mundo. Mas nós temos que copiar o modelo do Senhor Jesus Cristo, seguir as tuas pisadas, ser imitador dele como filho amado. Conforme diz a palavra de Deus, muitas pessoas querem imitar esse mundo. Muitas mulheres querem imitar as artistas de televisão. Ah, porque aquela artista, ela tem o seio grande, eu também quero ficar com o seio grande. Ela colocou botox, ela colocou silicone, eu também quero colocar. E às vezes a artista, ela tem condições, porque ela ganha bem, ela trabalha na televisão. Agora você não. Aí você vai, vende a tua casa, você vende o teu carro, você se mata trabalhando, você deixa de dar comida para os filhos para poder alimentar a tua vaidade, que não é uma vaidade necessária, é algo exagerado, é algo que ultrapassa o limite, é algo que você está querendo fazer para agradar os outros e você está até se matando. Quantas mulheres querem agradar o mundo e não a Deus, aí querem fazer modificações na sua vida. Ah, fulana tem um seio grande, quero pôr um seio grande. Ah, fulana tem um cabelo loiro, eu quero ficar igual aquela mulher da televisão. Eu quero colocar o meu cabelo loiro também. Aí vai lá e gasta e faz aquele maior sacrifício do mundo para poder andar conforme o mundo, para poder seguir a moda mundana. Mas na hora de seguir a palavra de Deus é difícil, não é fácil, eu não consigo, eu não vou conseguir, é isso que o diabo coloca. Ninguém tem coragem de vender a casa para poder servir a Deus. A maioria das pessoas fala assim, vende o seu carro para poder doar aos pobres. Não, é difícil, mas vende o carro para poder alimentar a sua vaidade. Colocar um silicone que pode amanhã causar um câncer maligno e a pessoa morrer de câncer. O que adianta você ter um gozo passageiro, momentâneo e perder a sua alma por causa de uma vaidade dessa? Por querer copiar o modelo mundano. Olha aí, meu Deus, quantas mulheres, eu quero mudar o tamanho dos meus lábios. Tudo isso é vaidade, meu querido. Tudo isso é vaidade, não queira agradar o homem. Queira agradar o Senhor que nos alistou para a guerra. Foi o apóstolo Paulo que escreveu para o seu filho na fé, Timóteo. Que nós temos que agradar aquele que nos alistou para a guerra. Quem é essa pessoa? É Jesus. É Jesus que te alistou. Foi Jesus que te recrutou. Foi Jesus que te chamou. Foi Jesus quem te escolheu, antes mesmo de você ter o escolhido. Então olha aí, meus queridos, né? A palavra do Senhor fala assim a respeito da liberdade. O povo de Israel recebeu
a libertação e eles estavam alegres, eles estavam louvando a Deus por essa libertação. Louve a Deus também por você ser uma pessoa liberta, liberta dos vícios, liberta dos palavrões, das gírias maliciosas. Louve a Deus se você é uma pessoa liberta de toda vaidade. Louve a Deus, glorifique a Deus se você é uma pessoa que o inimigo não tem mais o poder de dominar a sua vida, que o pecado já não reina mais em teu coração. Agradeça a Deus por isso, louve a Deus por isso. Talvez você está pensando, eu não tenho nenhum motivo para agradecer, para glorificar a Deus. Tem sim. Nós temos muitos motivos para glorificar o nosso Deus. E um desses motivos é a nossa libertação. É a libertação do pecado que nós alcançamos. Hoje eu e você que aceitamos a Cristo vivemos debaixo da graça de Deus. E por isso que o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida, sobre a minha e a tua vida. Por quê? Porque nós estamos debaixo da graça de Deus. Mas como assim? Como que eu consegui estar debaixo da graça de Deus? Quando você levantou a sua mão, quando você abriu a tua boca e confessou a Jesus como teu Salvador. Então você ficou debaixo da graça. Mas antes de você estar debaixo da graça, ficar debaixo da graça, você estava debaixo da maldição, da condenação, você estava condenado. Estávamos condenados, perdidos, separados de Deus. Nós estávamos perdidos. Era essa a nossa condição. Estávamos afastados de Deus, destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Mas que bênção, hein? Hoje nós estamos libertos. E a palavra do Senhor fala em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo te chamou. Não torne a meter debaixo de um jugo de servidão novamente. Quantas pessoas, depois de terem sido libertos, fazem como o cão, que volta ao seu próprio vômito. Fazem como a porca lavada, voltando ao espargedouro de lama. Deitando e rolando na lama do pecado novamente. Quantas pessoas tomaram banho no sangue de Jesus, ficaram limpinhos, lavaram as tuas vestiduras no sangue do Cordeiro, mas de repente se apostata da fé, abandona a fé e resolve voltar às fábulas, resolve voltar atrás a comer a bolota dos porcos. Quantas pessoas, meu querido irmão, está se metendo debaixo de um jugo de servidão novamente? Não faça isso. No versículo 13 de capítulo 5 de Gálatas ainda diz assim: não use a liberdade para dar ocasião à sua carne. Quantas pessoas, eu sou livre nesse negócio de eu sou livre, estão dando lugar à sua carne. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6,12, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Tudo é lícito, mas eu não posso deixar nenhuma das coisas deste mundo dominar a minha vida. Olha aí. E talvez nós estamos deixando algo nos dominar. Quem sabe a gente está deixando algo roubar o lugar de Deus na nossa vida. Quem sabe tem algo que a gente está colocando mais importante do que Deus e a sua palavra em nossa vida. Quem sabe através disso nós estamos ferindo a santidade de Deus. Mas Deus hoje está falando comigo e com você. Deus está falando comigo e com você nessa noite, para que nós venhamos vigiar, estar firme na liberdade com que Cristo nos chamou. Esteja firme. Não volte ao pecado novamente, não volte à lama do pecado, não volte para o lugar que antes você estava. Você estava no charco de lodo. Você estava atolado no lamaçal do pecado. Mas lembra que o Senhor foi lá e firmou teus pés sobre uma rocha e colocou um novo cântico na sua boca. Lembra que para isso você teve que esperar muito no Senhor. Você teve que esperar com paciência. E agora você vai jogar tudo para o alto, depois de ter esperado tanto tempo pela sua libertação. Agora de repente, só por causa de uma luta, só porque alguém te olhou de cara feia na igreja, só porque você passou uma provação, você quer jogar tudo para o alto, você quer voltar ao pecado novamente? Você quer deixar o pecado dominar você novamente? Não, eu vou voltar à prostituição, eu vou voltar à bebedeira, eu vou sair da igreja. Quer saber de uma coisa? Agora eu vou fazer tudo aquilo que eu não fiz ou que eu fazia antigamente, muito mais.
Não faça isso, não vale a pena. Vamos continuar fazendo a vontade do Senhor, porque aqueles que fazem a vontade de Deus, Deus exalta. Podemos ver que a Bíblia fala: aqueles que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente do Senhor, que é a palavra de Deus, voltará consigo com alegria, sem dúvida, trazendo os seus molhos. O que é isso? Quer dizer que se eu e você fizermos a vontade do Senhor, nós seremos exaltados por Deus. Nós iremos receber uma recompensa das mãos do Senhor por isso. Mas se nós fizermos a vontade de Deus. Agora, estamos fazendo a vontade de quem? Será que estamos fazendo a vontade de Deus? Ou será que nós estamos fazendo a vontade do diabo? A vontade da nossa carne? Vamos parar para meditar na palavra do Senhor. Deus está falando conosco nessa noite. A espada do Senhor, ela é de dois gumes. Ela corta para o teu lado e corta para o meu lado também. Deus está falando conosco nessa noite. Amém? Olha aí que palavra maravilhosa, né, irmãos? Então essa palavra aqui é isso aqui, né? Não vamos nos tornar escravos do pecado. Muita gente está escravizada pelas vaidades, né, irmãos? Quantas pessoas não podem ver um cabelo branco que já gasta um dinheirão, vai na cabeleireira todo mês para pintar o cabelo, é escravo da vaidade, né? Quantas pessoas escravizadas que tem que passar maquiagem no rosto, não tem a liberdade, não é, né? São escravos da vaidade. Meu Deus, olha aí, vive debaixo da mentira, vive na mentira, apresentando-se uma coisa que não é. Seja você mesmo, nós não temos que agradar ninguém, a gente tem que agradar a Deus, né? Então olha aí, meu Deus do céu, quantas pessoas que estão insatisfeitas, é com o cabelo, é com o seu corpo. Meus queridos, minha querida, a única coisa que a gente tem que fazer nessa vida, irmãos, é seguir a palavra de Deus, é cuidar da nossa saúde, higiene, andar bem arrumado sim, mas dentro da palavra de Deus. Não queira mudar algo que Deus fez você assim porque Ele quis fazer assim. Não queira mudar a cor do seu cabelo, não queira mudar o jeito do seu rosto, não queira mudar o jeito do seu corpo. Esteja satisfeito com aquilo que Deus fez. Esteja contente com a maneira que o Senhor Deus te criou. Eu sei que nós não somos iguais, mas todos têm a sua beleza, todos têm o seu brilho, todos têm um brilho de Deus na sua vida, todos são especiais, né? Quanta gente hoje apenas preocupada com o seu corpo físico, com a sua aparência, com a estética, estão esquecendo de sua vida espiritual. Estão esquecendo de ler a Bíblia, de orar, de buscar a Deus. E hoje nós estamos vivendo um tempo que você não pode pregar mais a verdade nas igrejas. Você vai pregar, as pessoas dizem, você está pregando em cima de mim. As pessoas dizem, aquela irmã pregou em cima de mim, aquela irmã conhece o meu problema, aquela irmã conhece a minha vida. Tá difícil de você pregar a verdade. Tá difícil você pregar o arrependimento, a salvação, a santificação. Até a volta de Jesus tá difícil de você falar. Você vai falar, as pessoas dizem que você está atacando elas. As pessoas querem sair da igreja por causa disso. As pessoas não estão suportando mais essa doutrina. Está cumprindo-se a palavra de Deus. A Bíblia fala, não suportarão a sã doutrina. E está acontecendo. As pessoas não suportam mais, não aceitam mais. E a gente sabe de uma coisa, que quando a pessoa ela não come o rolo da palavra de Deus, ela não aceita a palavra de Deus, a palavra produz a morte na vida dela. O gosto é amargo. Mas quando a pessoa aceita, o seu gosto é como mel, é doce como mel. A palavra de Deus na boca daquele que aceita a palavra de Deus. Mas quem rejeita, olha aí, não vai ter o mesmo efeito que tem na vida de quem aceita. Vai produzir a morte, né? Vai vir a maldição. Meu Deus. Então, meus queridos, aí está essa palavra aqui, né? Sobre essa questão. E hoje também eu quero comentar sobre outras coisas também, né? Olha, os lugares que você vai revela o que você está buscando, certo? Se você vai num supermercado, num restaurante, é porque você realmente está com fome. Você está buscando comida
para matar a sua fome, não é assim? Você está com fome, você quer comida, você vai no restaurante. Se você está doente, você vai na farmácia comprar um remédio, não é verdade? Então olha aí, o lugar que você vai revela o que você está buscando. Se eu vejo você numa farmácia, falo, o irmão está buscando remédio, deve estar doente. Vejo no restaurante que o irmão está com fome, ele está comendo, ele foi buscar comida, né? Agora, se eu vejo você numa academia, vou falar, o irmão tá, né, deve estar com algum problema de saúde, ou tá querendo colocar o seu corpo, sei lá, em dia, então ele tá buscando isso, né, alguma coisa, ou alguém ali tá querendo, tá na vaidade, sei lá, tem uns que buscam por causa que o médico receitou, outros vão por causa da vaidade, né? Agora, se eu ver você na igreja, eu vou pensar o quê? Essa pessoa está querendo ouvir a voz de Deus. Essa pessoa está querendo ouvir a palavra de Deus. Então, os lugares que você vai revela o que você está buscando. Dependendo do lugar que você está indo, está revelando o que você está buscando. Está mostrando o que realmente você quer, né? Se você está na rodinha de escarnecedor e de ímpios, o que você quer ali? Fofoca, né? Quer participar da fofoca. Quer ficar por dentro das fofocas, das conversinhas. Porque um homem ou uma mulher de Deus que não gosta de fofoca, você não vê ele no meio de roda de escarnecedor, né? Então, os lugares que você vai revela o que você está buscando. Então, fuja desses lugares. Se você não quer ser mal visto, fuja desses lugares. Quer ser bem visto? Vai para a igreja. Esteja na presença do Senhor. Que aí sim as pessoas vão dizer, ah lá, tá querendo ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. Não é assim? Meu Deus. Meu Deus. Meus queridos irmãos, sabemos que o pecado é a desobediência a qualquer norma, a qualquer regra, né? Pecado é errar o alvo. Pecado é desobediência. Pecado é transgredir a lei de Deus e os seus mandamentos. Isso é pecado, a definição de pecado, né? Mas como que o pecado, irmã Alessandra, entrou no mundo? Através de um homem chamado Adão, né? Nós sabemos que Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus, e através de Adão, desse homem, que está lá em Romanos, acho que é capítulo 6, verso 12, deixa eu ver. Não, 5, verso 12. Capítulo 5, verso 12 de Romanos, fala que o pecado entrou no mundo através de um homem chamado Adão, né? E passou para todos nós, e aí todos pecamos também. Todos pecamos, herdamos o pecado, né? Através de Adão. Ficamos todos destituídos da glória de Deus, Romanos 3, 23. E como que a gente é justificado? Através da nossa fé em Jesus Cristo. Só há um meio de sermos justificados, perdoados, galardoados, reconciliados, salvos, através da nossa fé em Jesus Cristo, né? Ah, não vou dizer para você, tem gente que fala assim, pela graça, o Senhor nos salvou, tudo bem, Ele abriu a porta, mas você precisa ter a fé. A graça de Deus é um favor imerecido. Ele veio para salvar todos. Mas só vai receber essa graça aquele que crê em Jesus. Só vai ser salvo aquele que crê em Jesus. Ele morreu, ele abriu a porta. Agora você precisa ter a fé de entrar pela porta. Tem gente que quer que Deus faça tudo por ele, mas você tem que fazer a sua parte também. O Senhor Deus já fez a parte dele, ele morreu por nós. Olha o favor merecido dele, a graça. A sua maravilhosa luz, sua maravilhosa graça. A oportunidade está aí, a porta foi aberta. Agora você tem que entrar pela porta. Ele é a porta, João 10:9. Entrar por mim e salvar-se-á, e achará pastagem. Eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á. Não é Jesus que vai puxar você para dentro, fazer você entrar na marra pela porta. Para você ser um salvo, para você ser perdoado, galardoado,
justificado, você precisa entrar pela porta que é Jesus, você precisa crer, é necessário ter a fé, e essa fé não é qualquer tipo de fé não, ela vem acompanhada de obra, de atitude, a pessoa vem disposta a renunciar ao seu pecado, o seu eu, tudo aquilo que não agrada a Deus, porque a fé sem obra é morta. Tiago 2,26, né? Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem obra é morta, diz a palavra de Deus. Compartilhe essa forte mensagem da palavra de Deus, para que muitas vidas sejam salvas e libertas e edificadas pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.